Me tomaste, Rei, teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como Paz do Senhor agradecer para o todos. que tens feito por Me chamo Tony Adson. Queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica, né, que falou profundamente comigo. E eu vejo que é necessário estar compartilhando com vocês essa passagem. Ela se encontra em Hebreus capítulo 11. Estou usando aqui a Bíblia NVI, mas depois vou estar mostrando a versão na Almeida Corrigida Fiel. Então, pessoal, Hebreus 2, versículo do 5 em diante, né? Vamos estar fazendo a leitura para vocês terem um panorama normal do que se trata o tema. Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo, que há de vir, a respeito do qual já estamos falando, mas alguém que em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, né? Grava aí, versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Esse versículo, meus irmãos, em especial o versículo 7, ele traz essa passagem, né? No qual o autor do livro de Hebreus, inspiração divina, ele relata: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Talvez você ouvinte do outro lado, talvez nunca tenha visto essa passagem, talvez alguns até já tenham passado por ela, mas não tenham se atentado a essa questão principal de que se trata esse texto. Um pouco menor que os anjos, né? Esse texto ele relata que Jesus, por um período curto de tempo, ele foi menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Ou seja, né? Jesus, naquele momento, ele se fez inferior à sua posição divina para se tornar um anjo. Mas qual foi o intuito do Senhor Jesus Cristo se fizer menor que os anjos? Qual é o objetivo principal? Vamos continuar a leitura. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um tempo, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Senhor Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Grava aí. Por um pouco foi feito menor do que os anjos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, aqui no versículo 7. Vai gravando aí. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, e em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, né? Por meio de quem tudo existe, por meio de Cristo,
tornar-se perfeito mediante o sofrimento. Jesus Cristo se tornou perfeito, né? Mediante sacrifício na cruz, mediante sofrimento. O autor da salvação deles, né? Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Meus amados, eu fiz toda essa introdução aqui para a gente chegar a essa parte final. Isso aqui falou muito comigo. Por isso Jesus não se envergonha, meu amado, de chamá-lo de irmão. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós cometemos a nossa falha, né? Muitas das vezes a gente peca, se sente mal, se sente envergonhado. A gente tenta se esconder de Deus, né? Várias vezes eu caí, né? Tentei me esconder de Deus. Mas, amado, tem uma boa nova para vocês. O perdão, ele é alcançável mediante Cristo. Já sabemos disso. Porém, meus irmãos, Cristo não se envergonha de nós, porque no momento em que ele se fez, aqui no versículo 7, um pouco menor do que os anjos, como vemos também no versículo 9, vemos todavia aquele que por um momento, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ou seja, tanto que santifica como que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Meus amados, Jesus Cristo, ele compartilhou a mesma natureza humana, conforme eu fiz minha anotação aqui. Jesus não é apenas Senhor, ele é o nosso irmão, igreja. Como Deus, ele poderia entender a gente no momento que a gente peca, que a gente cai, né? Que as nossas fraquezas falam mais alto. Como Deus iria entender a gente, meus irmãos? Olha só que coisa linda. E Deus, com sua grande majestade, ele se fez homem, se fez humano, se sujeitou a ser menor do que um anjo. Ele veio em carne no nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhou da nossa natureza humana para saber o que realmente a gente passa, para saber a luta que nós passamos, né? A carne contra o espírito. Ele entende, igreja, ele sabe o que é isso. Olha só o tamanho amor de Deus por nós. Ele compartilhou a mesma natureza humana. Jesus Cristo não é só apenas o Senhor de nossas vidas. Ele é o nosso irmão. Imagine isso aí. Ele chegou ali, se fez humilde, diminuiu a si mesmo para chegar até a mim, até você que está aí do outro lado e falar: olha, eu sou seu irmão, eu te amo. Eu sei o que você está passando. Eu senti na pele, eu senti na pele, na carne, o que é essa fraqueza. Ele não é apenas Senhor, ele é nosso irmão. Talvez muitos questionem: Jesus Cristo, irmão, tá errado. Isso é uma falta de respeito, meus irmãos. Quando você tem um irmão, você tem intimidade com seu irmão. Não é porque você tem intimidade que você vai faltar com respeito com ele. Uma relação sadia e verdadeira seria essa: você tem intimidade com seu irmão, mas não confundir intimidade com falta de respeito. É aonde eu quero chegar aqui. Cristo se fez carne
para sentir as nossas fraquezas, entender a gente. Ele quis entender como a gente se sente, né? Se fez o nosso irmão. Então, temos intimidade. Se a gente se achegar, podemos alcançar essa intimidade com Cristo, né? Essa intimidade que não deve se confundir com falta de respeito. Posso ter intimidade com Cristo e respeitar Ele ao mesmo tempo. Então, meus amados, essa passagem falou muito comigo, né? O Senhor Deus se sujeitar à natureza humana, né? Para poder entender o ser humano, para entender as nossas limitações inerentes à nossa carne. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou, nos resgatou, nos libertou. Ele entende todos nós. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a você que está ouvindo essa mensagem. Amém.